Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Este é o vídeo 2 de nossa série sobre os povos pré-colombianos e seu tema é o Império Azteca. Os aztecas formaram um dos mais importantes impérios de toda a América. O período de duração do Império foi de 1325 até 1521. O seu território de atuação era ali na região conhecida como Vale do México. Originalmente, os aztecas não se chamavam astecas, eles eram chamados mexicas. O nome Azteca foi atribuído a esse povo pelos espanhóis quando eles chegaram aqui. A história do povo azteca está retratada em um códex chamado Codex Boturini. E nesse códex nós temos retratado justamente a mítica migração do povo mexica, que depois foi denominado azteca, que teria vindo da sua ilha mítica chamado Aztlán. Justamente a questão do nome Aztlán, povo de Aztlán, que vai ser utilizado pelos espanhóis que não entendiam a linguagem azteca para acabar nominando-os desse nome, astecas, derivada ali de Aztlán, teoricamente a sua originalidade. Também ali no Codex Boturini nós temos ali retratada o porquê de que os astecas escolheram para ser o local de sua capital, onde construíram sua capital, a poderosa cidade de Tenochtitlán, porque os astecas escolheram o Lago Texcoco. Tenochtitlán, como veremos daqui a pouco, ela está situada em uma ilha do antigo Lago Texcoco. Hoje em dia, este lago não existe mais, ele acabou secando e dando lugar à Cidade do México. A Cidade do México, capital mexicana, está construída sobre a antiga cidade, a antiga capital azteca de Tenochtitlán. E por que é que o lago foi escolhido para o local de construir a antiga capital? Porque os sacerdotes interpretaram um sinal dos deuses. Segundo a tradição azteca, os deuses haviam enviado, através de oráculos, a mensagem de que eles iriam direcionar aos sacerdotes o local escolhido para que fosse erguida a capital. Esse local seria escolhido quando os sacerdotes identificassem que uma águia estivesse se alimentando de uma cobra. E é justamente essa visão que os sacerdotes tiveram ao observar a ilha do centro do Lago Texcoco. Nessa ilha, eles observaram justamente essa cena da águia se alimentando da cobra sob um cacto, cena que até hoje ainda é evocada na bandeira do México, já que nela ainda temos esse símbolo azteca. Os aztecas, meus amigos, eles vão ser longamente celebrados a partir do finalzinho do século XIX e começo do século XX dentro da história mexicana. Nessa questão, nós temos ali justamente que vai ser um governante mexicano, um ditador chamado Porfírio Díaz, que vai evocar essa história azteca, se tornando ali orgulhoso da sua herança desse grandioso povo que surgiu ali no Vale do México. Tenochtitlán, a capital dos astecas, também é conhecida como Veneza das Américas, já que, ao ficar situada no centro do Lago Texcoco, os astecas tiveram de desenvolver tecnologias para poder construir uma cidade sobre essa ilha. Dessa forma, eles desenvolveram uma técnica de criar ilhas. Começaram aproveitando as próprias ilhas que o lago provinha e no centro dele, então, o local mais sólido, construíram a parte central. Essa parte central, como vocês podem observar no desenho, ela é onde estão situados os principais prédios, os principais monumentos, onde está, por exemplo, o Templo Maior, que nós falaremos posteriormente. Ao redor, como vocês podem observar nessa imagem, ao redor existiam pequenas ilhas. O Lago Texcoco, apesar de em alguns locais ser muito profundo, próximo à ilha central, não era tão profundo. Os astecas, então, acabaram desenvolvendo uma técnica chamada de chinampas. Os chinampas são ilhas artificiais que os astecas criaram, possibilitando que em algumas delas fossem feitas construções e em outras, chinampas menores, fossem realizadas ali, então, as suas plantações. Essas técnicas, os chinampas, proporcionaram que o Lago Texcoco fosse cada
cada vez mais tomado pelas construções astecas, tornando a capital realmente gigantesca. Em 1519, na chegada dos espanhóis no continente, como veremos no futuro, os espanhóis ficaram realmente admirados com a quantidade de pessoas que viviam em Tenochtitlan, por volta de 300 mil. Além dessa questão de viver uma quantidade tão grande de pessoas que, naquele momento, no começo do século XVI, poucas cidades europeias tinham tantas pessoas vivendo. Além disso, nós sabemos que as cidades europeias não eram assim, digamos, o primor de limpeza, o primor de higiene. E Tenochtitlan já havia preocupação com essa questão da higiene. Um dos elementos interessantes que era utilizado justamente para manter a cidade limpa era justamente o reaproveitamento de dejetos, seja ele lixo proveniente de todo quanto é tipo de coisa, ou até mesmo os dejetos humanos, que eram reaproveitados nos chinampas que eram utilizados para fazer a agricultura. Dessa forma, os astecas se apropriaram dessas ilhas ou construíram eles próprios as suas ilhas, provando que Tenochtitlan é uma das maiores obras da engenharia, podemos dizer engenharia mundial, porque tão qual ela, somente Veneza naquele momento existia. No centro de Tenochtitlan ficava justamente a praça onde é realizada as principais atividades comerciais e também ficava situado o Templo Maior. O Templo Maior era um templo, como o nome diz, gigantesco, que era dedicado a dois deuses, Tlaloc, o deus da chuva, e também Huitzilopochtli, o deus da guerra. Esse templo era o principal local onde eram realizados os sacrifícios humanos. Amigos, vocês vão ver que entre o modo de vida asteca, a religiosidade asteca, entre toda a maneira de vida do povo asteca, existem muitas similaridades com o modo de vida do povo maia. Por que isso acontece? Porque eles praticamente viveram no mesmo local. Por mais que, quando os astecas surgiram, os maias já haviam desaparecido já havia muito tempo, os astecas acabaram herdando grande parte das atividades religiosas, atividades comerciais, atividades agrícolas, existindo muita similaridade nessas questões com o próprio povo maia. Os maias e os astecas acabaram se tornando muito parecidos justamente nessas atividades, porque eles estavam praticamente existindo no mesmo local, mesmo que os maias, como vimos em nosso primeiro vídeo, tenha desaparecido no ano de 900 e os astecas tenham surgido somente em 1325. Infelizmente, como a cidade do México foi construída em cima da antiga capital, Tenochtitlan, praticamente não existem prédios que estejam em boas condições. A grande maioria dos prédios da antiga capital estão em ruínas quase irreconhecíveis. Mas, aos pés, por exemplo, do Templo Maior, ainda são escavados e encontradas grandes obras da arqueologia de peças históricas astecas. Por exemplo, foi encontrada a pedra Coyachalque. A pedra Coyachalque retrata a deusa da lua desmembrada. Se você reparar bem na pedra, você vai ver que é possível identificar no centro dela um tronco feminino e as pernas, a cabeça e os braços separados desse tronco, mostrando aí que ela é uma mulher que foi na deusa da lua, que ele foi desmembrada. Mas a principal peça que foi encontrada justamente ali, próxima às ruínas do Templo Maior, é a Pedra do Sol. A Pedra do Sol, possui mais de 3 metros, mais de 3,5 metros de diâmetro, possui quase 1 metro de grossura e mais de 20 toneladas. Nós temos ali que ela retrata vários elementos da mitologia asteca e agora você pode observar ela dessa maneira colorida, que vai ficar muito mais fácil para que você possa identificar os desenhos da mitologia. Por exemplo, ao centro você repare que vai ter um ser ali, um rosto segurando uma faca com os dentes, vários elementos ali das divindades astecas que falaremos aí no futuro. O governo asteca era uma monarquia hereditária eletiva.
Estranho, não é verdade? Mas calma, funciona da seguinte maneira: o imperador passava o seu poder ao seu descendente, porém esse descendente deveria ser aceito. Normalmente ele era aceito sem problemas, não existindo grandes conflitos na passagem do poder de um monarca para o outro, mas ele tinha que ser aceito. Como veremos no futuro, essa aceitação vai ser imprescindível quando chegar os espanhóis aqui na América e fazer a conquista do Império Azteca. Bom, além da questão do governo, da monarquia, do imperador, né, representante dos deuses, ele ligado ali às divindades, né, tal qual eram os reis das cidades-estado maia, lembre-se, os maias não tinham império, eram cidades-estado. Os astecas, eles dominaram os povos ao seu redor, estabelecendo um império com mão de ferro sobre povos mais, digamos assim, mais fracos. Bom, a sociedade asteca era dividida em 3 camadas sociais. A primeira camada é justamente onde estava a figura do imperador e da família real. Da mesma forma que nós vimos lá com os maias, também aqui nós temos aqui a camada mais privilegiada estando ali ligada com o imperador e a família real. Na segunda camada, nós já tínhamos ali uma camada que era privilegiada, mas digamos assim, não tanto. Temos ali nessa segunda camada justamente a camada dos nobres, o restante dos nobres, os sacerdotes, né, os comerciantes e também os comandantes militares. Vemos ali que os sacerdotes, que são os tradutores das vontades dos deuses, estão ali ligados nessa camada privilegiada. Nós temos também os comerciantes, já que indiscutivelmente, os astecas, uma sociedade comercial, isso era imprescindível para o seu desenvolvimento. Mas chama atenção ali a questão dos comandantes militares. Como veremos no futuro, uma das coisas importantíssimas dentro da cultura do povo asteca é o seu militarismo. A sociedade asteca, o povo asteca, de uma maneira geral, era um povo muito militarizado, dando muito valor à questão da guerra e sendo muito apegado a esses valores guerreiros. Dessa forma, então, nós temos ali essa segunda camada, formada também pelos integrantes privilegiados da sociedade. E na terceira camada estão justamente ali, para variar, os desprivilegiados. Estão nessa terceira camada justamente os camponeses, os artesãos e os trabalhadores urbanos. Ou seja, os trabalhadores braçais, os indivíduos que, mais uma vez, realizam um trabalho braçal que sustentam a sociedade. Veja, como comentei antes, existem muitas similaridades no convívio social, no convívio econômico, da maneira que os astecas se apresentavam com os maias que nós vimos anteriormente. Mais uma vez, destaca o fato de que eles praticamente conviveram nos mesmos territórios. Dessa forma, nós enxergamos essas similaridades. Na economia do povo asteca, nós temos ali que eles praticavam uma agricultura com práticas comerciais, ou seja, plantavam vários produtos, que nós veremos daqui a pouco quais eram, e também praticavam comércio, né, com os povos vizinhos, com os povos dominados. Mas o que se destaca realmente da atividade econômica dos astecas é a cobrança de pesados tributos. Os astecas cobravam tributos dos povos dominados. Esses povos dominados pagavam os tributos que poderiam ser produtos agrícolas, poderiam ser animais, poderiam ser pedras, como nós sabemos o jade, a turquesa, a obsidiana, mas principalmente poderiam ser também em pessoas. Os astecas também realizavam sacrifícios humanos, como os aprofundaremos no futuro, e muitas vezes destes povos dominados, eles cobravam o envio de pessoas para que eles pudessem realizar os seus rituais de sacrifício. Isso vai fazer com que estes povos dominados ficassem extremamente magoados, se sentissem extremamente oprimidos pelos astecas. Sentimento esse que vai ser utilizado contra o império. Os produtos agrícolas que eram consumidos, cultivados pelos astecas, eram o milho,
que era sagrado. E se você analisar, dá uma olhadinha agora nessa imagem que aparece com esse milho. Veja a figura que está aparecendo aí do lado esquerdo. Este é o milho primitivo. Este milho primitivo, ele foi sendo selecionado justamente pelos vários povos pré-colombianos, não somente o povo asteca, mas olmecas, toltecas, os próprios maias, foram selecionando o milho ao longo dos séculos, o milho que é a base de toda a alimentação das culturas pré-colombianas, todas as culturas pré-colombianas se baseiam no milho, e acabou ao longo dos séculos se tornando o milho qual aparece aí do lado direito, que é justamente o milho do qual nós temos o conhecimento atual. Bom, além do milho, os astecas também cultivavam algodão, também cultivavam o cacau e também cultivavam o agave. Dessa maneira, como eu comentei, mais um ponto de similaridade entre astecas e maias. Na questão comercial, nós temos também ali outra similaridade, já que as peças comercializadas pelos astecas também eram justamente ali o jade, o sal, a turquesa e a obsidiana, trazendo então ali que a atividade comercial na Mesoamérica, a atividade comercial ali desses povos pré-colombianos era já muito definida e muito enraizada nas culturas. Veja só, desde a época dos maias, esses objetos, esses produtos já eram comercializados entre eles. Os astecas dão continuidade a essas atividades agrícolas, dão continuidade a essas atividades comerciais, realizando, aprimorando, aprofundando ainda mais essas atividades. Por isso que nós temos que tanto astecas quanto maias, até os incas que veremos no futuro, são entendidos como civilizações. Eles já possuíam um alto nível de atividade comercial, já possuíam um alto nível de atividade agrícola, já tinham estruturas sociais definidas, estruturas políticas. Por isso, esses povos são povos que são entendidos como civilizações. Lembrando aquilo que nós falamos lá no nosso vídeo 1, que as civilizações são justamente as estruturas, as organizações humanas com ampla atividade social, política, religiosa, já num nível muito mais complexo. E é justamente por isso que os astecas também estão inseridos no âmbito das civilizações. Como comentei anteriormente, os astecas estabeleceram uma sociedade extremamente guerreira, valorizando significativamente a prática militar. Isso está relacionado até com a maneira deles educarem suas crianças. Os astecas possuíam dois estilos diferentes de educação. Na realidade, todos os meninos, todos os jovens meninos astecas iriam ser treinados em táticas militares. Esse treinamento em táticas militares era realizado em uma instituição chamada Telpochicali. O Telpochicali, essa instituição, era justamente a instituição da qual eram realizados treinamentos para a vida comum, para a atividade prática, para as lutas, para a atividade bélica. Essa era uma instituição educacional asteca onde todos os jovens meninos participavam. Agora, se além dele ter essa habilidade, além dele ter essa habilidade bélica, essa habilidade técnica mais rústica, ele demonstrasse maior conceito matemático, maior aptidão para uma educação mais refinada, aí o menino acabava indo para uma outra instituição. Essa instituição era chamada Calmecac, e nessa instituição ela era mais seletiva, não era para todos os indivíduos, né? Realizava a preparação para o sacerdócio, a preparação para a religiosidade. Também era onde o indivíduo aprendia a se aprofundar na matemática, os cálculos astronômicos para fazer a leitura do céu. Sim, os astecas também eram ótimos astrônomos. Além da questão da astronomia e do sacerdócio, nesse local também era realizado o treinamento para que o indivíduo aprendesse a administrar o Estado, se tornando apto para executar os altos cargos administrativos. Essas duas atividades eram importantíssimas para poder direcionar o império. Mas lembre-se, o que o império sempre valorizava era a questão militar. Tanto é que
todos eram guerreiros, mesmo aqueles que acabaram se tornando sacerdotes, aqueles que acabaram se tornando administradores, todos eram guerreiros treinados e poderiam participar das táticas militares. E por falar em práticas militares, os astecas também realizavam expedições militares para aprisionar indivíduos para serem sacrificados, da mesma maneira que os maias faziam. Os astecas possuíam um exército extremamente organizado, extremamente bem treinado. Quando um soldado ia adquirindo mais experiência, ele acabava sendo comandante de soldados menos experientes, até porque eles tinham uma obrigação de trazer uma quantidade X de cativos para serem sacrificados. Quando um soldado experiente estava comandando outros 5 soldados menos experientes ou menos habilidosos, ele entrava para a ordem dos guerreiros águia, uma ordem de elite, onde, como você pode ver, os guerreiros lutavam vestidos com ornamentos semelhantes ali à cabeça das águias. Quando esse indivíduo, que era um guerreiro águia, conseguia ainda alcançar maior prestígio, sendo o comandante de 6 soldados, ele comandando 6 soldados, ele entrava para a mais honrada, para a maior honraria das forças militares astecas, que era o guerreiro jaguar. O guerreiro jaguar, ele lutava vestido, como o nome já diz, de um jaguar. Nós temos ali que ele se vestia com a cabeça, com as garras do jaguar, sendo então a maior honraria para um militar asteca. Quando ele se transformava num indivíduo de grande responsabilidade e era comandante de mais de 6 soldados, aí, além de continuar se destacando na ordem dos guerreiros jaguar, ele adquiria o status de nobreza. Então perceba, meus amigos, o quanto que a valorização militar era imprescindível na questão ali de alcançar a nobreza e os altos escalões da sociedade asteca. Os guerreiros astecas utilizavam uma grande gama variada de armamentos, escudos, lanças, né, os tacapes de guerra, mas uma das armas que mais chama a atenção no guerreiro asteca é justamente o macuarrutli. O macuarrutli nada mais é do que esse pedaço de madeira que era incrustado de lâminas de obsidiana. Essas lâminas de obsidiana tornavam essa arma extremamente mortal, sendo capaz até mesmo de decapitar os inimigos. Na realidade, a utilização de obsidiana para praticar todo tipo de armamento, seja o próprio tacape de guerra, a lança, isso não é novidade, já que os maias também utilizavam. Na verdade, a grande maioria dos povos pré-colombianos utilizavam a obsidiana para fazer armamentos. Bom, além deste objeto, nós temos ali a atlátil. O atlátil nada mais é do que um propulsor de lanças. Como você pode observar na imagem, o indivíduo, né, o indígena ali, o asteca, ele coloca a lança no objeto e através de um impulso dado por esse objeto ali, o atlátio, ele consegue lançar aí a lança numa distância muito maior do que o esperado. O guerreiro asteca também estava equipado com um escudo, o chamado chimale. O escudo era feito de madeira, casca de árvores e couro, né? Era resistente, mas não tanto. Lembremos que esses povos pré-colombianos não dominavam o uso do ferro. Além do escudo, nós temos também a lança, chamada tepostopile. A lança, né, a lança tradicional, tepostopile ali, onde nós temos ali, repare que na sua extremidade, mais uma vez, armada com lâminas de obsidiana. Uma arma muito interessante que os astecas usavam é a chamada cuarololi. Esse cuarololi, você pode observar, ele é uma haste de madeira com uma bola de madeira na ponta, né, se tornando ali realmente extremamente mortal. E, finalizando ali as armas utilizadas pelos guerreiros astecas, nós temos o arco asteca, chamado tlahuitoli. Tlahuitoli,
o arco para os astecas utilizarem ali armados de flechas. O exército asteca, os guerreiros asteca, eram os guerreiros mais temidos, mais bem treinados e mais assim preparados para executar ali a arte da guerra na América pré-colombiana. Não é à toa que o território onde os astecas se instalaram, lá no Vale do México, foi dominado com mão de ferro pelos imperadores astecas, apoiando-se nessa força militar que era praticamente invencível. A religião asteca, como comentamos, ela também é muito similar à religião desenvolvida pelos maias anteriormente. A religião asteca também é uma religião politeísta. Os astecas também louvavam deuses da natureza, deus do sol, deus da lua, o deus dos mortos, né? E nós temos um panteão gigante onde várias divindades astecas estavam organizadas. Um dos elementos importantes dessas divindades astecas também está ligado com a questão do sacrifício. Afinal de contas, os deuses astecas também eram deuses que precisavam ser constantemente fortalecidos com a questão do sangue obtido dos sacrifícios. O sangue, meus amigos, era uma coisa extremamente valorizada. O sangue dá a vida e dessa forma os astecas também interpretavam que o sangue era importantíssimo para garantir que os deuses conseguissem a vitória sobre as forças do mal e dessa maneira o dia nascesse novamente. Mais uma coisa que era parecida ali com os maias. O ritual de sacrifício asteca também era muito próximo, muito parecido com o ritual de sacrifício maia. Nós temos então que o sacrificado era elevado até o alto da pirâmide, lá no caso da capital, né, onde nós tínhamos lá o templo maior, era levado até lá. Esse sacrificado então tinha o seu tórax aberto por uma lâmina de obsidiana. Vocês podem observar aí uma lâmina de obsidiana que era utilizada nos rituais de sacrifício astecas. E depois que tinha o seu coração arrancado do seu peito ainda batendo muitas vezes, o corpo era decapitado, né, utilizando aquelas armas que nós vimos anteriormente, decapitava-se o corpo, lançava o corpo escada abaixo, né, do templo até ele chegar lá embaixo esvaindo-se em sangue e o sangue banhando a terra ali para que fosse absorvido pelos deuses. Muitas vezes acontecia de que este corpo deste sacrificado ainda fosse desmembrado, que ele fosse dissecado e a carne fosse consumida pela nobreza asteca. Varia ali do ritual de sacrifício. E por falar em ritual de sacrifício, os astecas tinham rituais variados. Havia, por exemplo, um ritual onde eles sacrificavam especificamente os guerreiros derrotados. Os guerreiros derrotados, né, os guerreiros que eram obtidos ali através daquelas expedições, onde eles iam para as cidades dominadas ou tentavam pegar ali os indivíduos das cidades menores, né, dos povos menores. Quando havia um guerreiro que se destacava, eles levavam para a região lá da cidade, Tenochtitlan, colocavam ele num pedestal, que você pode observar nessa imagem. Repare, o guerreiro está num pedestal, com o pé amarrado para que não fuja correndo, e ele tinha a chance de escapar do sacrifício caso ele conseguisse derrotar ali os guerreiros, né, que fossem lutar, principalmente os guerreiros jaguar. Nesse caso, vários guerreiros ficavam atacando o prisioneiro ali, atacando sem parar o prisioneiro. Geralmente o prisioneiro acabava morrendo, não tinha como, né, ele resistir a tantos ataques simultâneos e ininterruptos. Uma coisa interessante é que o guerreiro jaguar que matava esse sacrificado, ele ficava com o corpo. Porque eles acreditavam que depois que esse guerreiro fosse, o guerreiro inimigo derrotado, fosse sacrificado, esse corpo estava imbuído de grande coragem. E o jaguar, o guerreiro jaguar que o conseguisse derrotar, ele iria consumir a carne
né, do sacrificado, para que assim ele absorvesse essa coragem do inimigo. Para você ver como que isso deve ter causado um horror gigantesco quando os espanhóis chegaram aqui. Bom, além desse ritual de sacrifício dos guerreiros, havia um ritual de sacrifício de crianças. Esse ritual acontecia geralmente quando havia seca. Era um ritual em honra ao deus Tlaloc. O deus Tlaloc, que era o deus das chuvas, né? O deus das tempestades, tal, das colheitas. Então, quando havia seca, eles levavam crianças ao topo da pirâmide, né? Lá, do sacrifício, e aí eles davam uma judiada na criança ali ainda por cima para ela chorar bastante, porque as lágrimas, além do sacrifício, as lágrimas da criança auxiliariam nas chuvas ali pelo deus Tlaloc. Então nós temos ali centenas de crianças sendo sacrificadas. Quando nós falamos lá do Templo Maior, nós temos que ver que na inauguração do Templo Maior, milhares foram sacrificados em honra aos deuses da cidade de Tenochtitlan. Então, meus amigos, os maias sacrificavam também, mas os astecas também não ficavam atrás. Rituais de sacrifícios humanos em prol do fortalecimento dos deuses é uma prática comum, meus amigos, nos povos da Mesoamérica. O poderoso Império Azteca acabou sendo destruído em 1521 pela chegada do espanhol Hernán Cortés. Hernán Cortés desembarcou no continente americano em 1519. E ao desembarcar neste continente, ele acabou recebendo assim uma certa, entre aspas, ajuda. Ao desembarcar, ele acabou recebendo como uma escrava de uma das tribos ali da parte costeira, que ele acabou fazendo uma certa amizade, uma índia. Ele recebeu de escrava uma índia da tribo Nahua, chamada Malink. Malink, meus amigos, acabou se transformando numa peça importantíssima da conquista espanhola. Tanto é que ela é comumente chamada de a traidora das Américas. Malink, coitada, ela acabou sendo uma escrava do Cortés, foi obrigada, se tornou sua amante, teve filhos com ele, mas qual foi ali o papel imprescindível que Malink teve nesse processo da conquista espanhola? Malink acabou se tornando a intérprete dos espanhóis para com os nativos. Malink acabou aprendendo a se comunicar em espanhol e também na língua nativa. Então ela fez ali a ponte, a tradução entre o que Cortés estava ambicionando, prometendo, e e os anseios das tribos nativas que eram oprimidas, dominadas pelos astecas. Além desse ponto de ligação que Malink fez de Cortés com os povos, nós temos também que o governante asteca, Montezuma II, que era extremamente religioso, extremamente temente aos deuses, ele estava esperando, os oráculos tinham dito naquele momento, as lendas diziam que naquele momento iria haver o retorno de um importante deus para a Terra, né? E este retorno demarcaria o fim do mundo. O deus era Quetzalcoatl. Justamente ao esperar essa lenda do retorno de Quetzalcoatl, vem a chegada dos espanhóis. Então o que acontece? Montezuma II acredita que os espanhóis eram justamente, que Cortés era justamente o deus Quetzalcoatl. Existiram algumas evidências místicas, míticas, que levaram Montezuma a acreditar que Cortés era a figura divina do deus Quetzalcoatl. Um dos pontos é que Cortés estava montado em monstros. Afinal de contas, na América não havia cavalos. Os espanhóis trouxeram os cavalos e os astecas nunca tinham visto. Viram Cortés montado num cavalo e achavam que ele estava montado em cima de um monstro mítico. Outra coisa é que Cortés brilhava. Cortés vestido de armadura. Então, os espanhóis também nunca tinham visto, os astecas também nunca tinham visto a armadura, né? Dessa forma, o brilho da armadura, eles acreditaram que era o brilho próprio do corpo de Cortés. Outro ponto é que uma das formas do deus Quetzalcoatl é de um homem branco com a cabeça envolta em chamas. E aí quando Cortés se apresenta, ele é branco, né? Espanhol ali, branco, e tem um cabelo meio avermelhado, castanho claro, assim meio avermelhado,
Mais um indício de que ele era o deus. Mas principalmente, os astecas nunca tinham visto armas de fogo. Eles não possuíam armas de fogo. E Cortés, ao utilizar disparos com aqueles bacamartes, aqueles revólveres antigos, nós temos então que o fogo da pólvora, além de deixar os astecas assustados com o barulho, revelava que Cortés tinha poderes mágicos. Dessa forma, então, Cortés é confundido com a figura do deus Quetzalcóatl e é levado para o interior da cidade de Tenochtitlán. Porém, pouco tempo estando em Tenochtitlán, Montezuma II já percebeu que não se tratava de deus coisa nenhuma e acabou sendo feito refém. Cortés acabou exigindo que Montezuma II passasse ordens a seus súditos que não agradavam à população. Lembra que eu falei que era uma monarquia eletiva? Dessa maneira, o povo não mais reconhecia a autoridade de Montezuma II. E a população de Tenochtitlán acabou matando Montezuma II e elegendo um outro imperador. Por pouco, os astecas quase mataram todos os espanhóis que estavam na cidade. Os espanhóis tiveram que fugir rapidamente de Tenochtitlán para não serem mortos. No entanto, ao fugir de Tenochtitlán, eles voltaram para os povos que haviam ao redor ali, os povos que eram dominados pelos astecas. E isso vai acabar causando a ruína do império. Em 1521, Cortés faz o cerco final à cidade de Tenochtitlán. No entanto, Tenochtitlán, o Império Azteca, o glorioso Império Azteca, já não era mais o mesmo. Os espanhóis, além de terem armas poderosas, cavalo, armas de fogo, os espanhóis trouxeram uma arma muito mais mortal do que qualquer revólver. Foram as doenças. Os nativos da América não estavam preparados, não tinham anticorpos para enfrentar uma gama de doenças que os espanhóis trouxeram com eles. Os espanhóis estavam contaminados com gripe, com varíola, que para eles, entre aspas, fazia parte do seu sistema imunológico. Eles já estavam com anticorpos contra elas. No caso dos povos pré-colombianos, não. O próprio contato que existiu entre os espanhóis e os astecas e outros povos acabou decretando a morte desse império. Em 1521, a cidade de Tenochtitlán já está moribunda, praticamente destruída por uma epidemia de varíola arrasadora que destruiu quase toda a cidade. Bom, além das doenças, outro ponto que nos mostra como que os espanhóis conseguiram derrotar o glorioso e grandioso Império Azteca está na questão de que Cortés prometendo liberdade, Cortés prometendo o fim da opressão asteca sobre os outros povos, fez com que os povos não astecas se aliassem aos espanhóis. E, amparado por uma gama gigantesca de povos não astecas, que outrora eram explorados pelo Império, Cortés, então, conseguiu destruir o Império Azteca. Veja só, então nós temos 3 elementos significativamente importantes para entendermos a vitória dos espanhóis sobre os astecas. Primeiro, tecnologia de arma de fogo, tecnologia do aço, o armamento que os espanhóis detinham e os astecas não. Mas, além disso, nós temos as doenças que vieram com os espanhóis e acabaram massacrando os astecas. E por fim, o terceiro ponto foi o auxílio de povos não astecas que os espanhóis acabaram recebendo. E claro, os espanhóis não cumpriram a promessa. Afinal de contas, quando o Império Azteca foi destruído, os próprios espanhóis começaram a explorar com mão de ferro esses povos que agora eram oprimidos pelos espanhóis. Mas isso é assunto que veremos no futuro. Meus amigos, finalizamos aqui o vídeo 2 sobre nossos estudos dos povos pré-colombianos. Acabamos de ver como era o grandioso, poderosíssimo Império Azteca e principalmente vimos quais foram os elementos principais de sua derrota perante os espanhóis. No próximo vídeo vamos finalizar o último império ao ser derrotado pelos espanhóis. Estamos falando do Império Inca. Não perca o terceiro vídeo da série.
Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau.